Velozes e Furiosos para adolescente. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre a nova série teen do Prime Video, Motorhead. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu joinha nesse vídeo e vamos falar um pouquinho da série. Motorhead já estreou faz um tempinho no Prime Video, mas eu confesso que eu estava saboreando cada episódio dessa série, que pra mim, sinceramente, poderia ter 22 episódios. Por algum motivo que eu não sei explicar direito, essa série, ela trouxe aquela sensação de série que a gente tinha nos anos 2000. Séries de 22, 24, 26 episódios, dramas adolescentes, uma cidade pequena, romance, todo mundo que beija todo mundo, uma loucura. Então, assim, ela me trouxe muito essa sensação. E pra mim, esse foi o ponto alto de Motorhead, que é essa nova série. Além de tudo isso, a cada cena que você assiste, você reconhece alguém de algum lugar, porque eles foram pegando vários rostinhos conhecidos e colocando. Então a gente tem muitos personagens, muitos rostinhos conhecidos, e é sempre gostoso, né? Você assistir uma série e falar, eu conheci a pessoa, nossa, fazia tempo que eu não via ele fazendo nada. Então vamos falar um pouquinho sobre Motorhead. A série, ela é protagonizada pelo Michael Cimino, que também era o nosso Love Victor. Quem é que tava aqui no canal na época que a gente falava toda vez de Love Victor, 3 temporadas, era surto atrás de surto, era análise, era Victor e Benji, era um surto desesperado. Assim, saudades, eu tava doida pra ver outros projetos do Michael, porque eu adoro ele, e eu gostei muito de saber que ele tava nesse projeto, então, obviamente, isso já me deixou super interessada. Além disso, a gente está falando de uma série que tem uma vibe Velozes e Furiosos, né? Então, a série, inclusive, aqui no Brasil, tem o subtítulo de Velozes e Apaixonados, porque ela conta a história de dois irmãos, que são o Zack e a Caitlyn, e os dois, com a mãe deles, voltam para a cidade natal dela, depois de, enfim, alguns anos, onde eles ficaram longe de lá e nunca tinham voltado, e aí eles vão morar nessa cidade, e todo mundo nessa cidade é apaixonado por carro. Então, carro é o tema principal de tudo que acontece nessa cidade, inclusive o Logan, que é o Ryan Phillippe, é tio deles, né, e ele tem uma oficina, e a Caitlyn, ela é obcecada por carros, então ela vai amar trabalhar na oficina do tio dela, e aí eles vão ser os novatos da cidade e, obviamente, vão se meter em muitas confusões. A gente tem muitos personagens nessa série, a partir de agora, vamos falar com spoiler, então se você ainda não terminou de assistir, corre lá pra terminar, porque o final é babado, confusão e gritaria. Então nós temos os nossos gêmeos, Zack e Caitlyn. A gente sabe que os dois são filhos da Sam, com o irmão do Logan, que é o Christian Maddox. O Christian, ele é um cara que ficou muito conhecido por conta de um assalto que aconteceu há muitos anos atrás na cidade e, né, de uma fuga da polícia, porque ele era o cara que estava dirigindo o carro de fuga, o próprio getaway car, né, e ele escapa da polícia, etc, só que desde esse dia ninguém nunca mais viu ele, ninguém nunca mais soube dele, nem nada, nem mesmo a própria Sam, que é a mãe dos gêmeos, né, que já estava grávida na época, obviamente, né, já que ele, enfim... Vocês entendem? Existe esse estigma, né, em cima dos dois, ninguém sabe que eles são filhos do Christian Maddox, mas logo no primeiro rolê que eles se metem, alguém descobre isso, né, o Zack, ele conta, e aí isso é falado e é contado pra todo mundo, assistem o tal do vídeo, etc, 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 e aí vira que os dois, então, são filhos do Christian, blá, 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 e aí aquela coisa que vocês já sabem. Além dos dois, a gente vai ter, então, o Marcel, que é um menino que não tem muitos amigos, não é muito popular, ele é um menino um pouco peculiar, e aí ele tá sempre ali na oficina do Logan, e ele acaba fazendo amizade com o Zack e com, enfim, todo mundo. A Caitlyn, ela já logo de cara, né, bate, assim, o olho e já tá, meu Deus do céu, quem é este homem? Para o Curtis. O Curtis, que é o bad boy, mas que de bad boy não tem muita coisa não, tá? É só porque ele usa uma jaqueta de couro e dirige uma moto. Mas bad boy mesmo, a gente vai ter que conversar sobre esse conceito, viu? Porque ele não é muito. Engraça ali com ele, no começo rola um beijo, inclusive, mas depois ela coloca ele na friend zone. A gente vai ter também o casal popular da escola, que é a Alicia e o Harris Bowers. O Harris, que ele é aquele garoto popular, bully de todas as escolas, de todos os lugares que a gente conhece. Ele acha que ele é o dono do mundo, o pai dele tem bastante dinheiro e é dono de várias coisas na cidade, então ele realmente se acha a última bolacha do pacote e, obviamente, não vai ficar nada feliz com a chegada do Zack, principalmente porque o Zack já vai começar a se engraçar pra cima da namorada dele, que é a Alicia. Além de tudo isso, a gente tem, assim, uma quantidade de personagens nessa série
infinita. Eu acho que talvez o que me deu muito essa sensação que eu comentei de série dos anos 2000, que, enfim, né, poderia ter 20 episódios, é que realmente a gente tem muitas histórias e que vão sendo introduzidas em vários episódios. Eu não sinto que os episódios necessariamente estão correndo pra chegar em algum lugar, porque às vezes quando a gente tem uma série, principalmente hoje em dia, a gente tem um arco de 8, 10 episódios, a gente tem um ponto B aqui no final da série e o ponto A, e tudo que acontece vai sempre direcionando pra esse ponto B. Isso acontece com essa série, mas eu sinto que de uma forma um pouco mais solta, que eu acho que é uma coisa que a gente via mais nas séries de antigamente. Então, obviamente, a gente queria saber quem era o A em Pretty Little Liars, mas os episódios aconteciam e isso ele tava sempre ali no fundo, etc, mas a série não se movimentava só por causa disso. E eu sinto que aqui em Motorheads a gente tem uma vibe parecida nesse sentido, porque afinal de contas a gente tem várias coisas que são colocadas ali pra gente. Então, o fato de que a Caitlyn e o Zack vão tentar reconstruir o carro do pai deles, que tá ali, né, completamente destruído na oficina do Logan. A gente tem o fato de que o Zack e o Harris não vão se dar nada bem, e aí vai haver, né, essa competição aí entre eles, mas a gente também tem o mistério do que aconteceu com o pai deles, e a gente tem, né, todo esse mistério que envolve esse tal desse roubo que aconteceu há tantos anos, enfim, do passado deles e do paradeiro do pai e tudo mais. Então eu sinto que tem várias coisas, e essas coisas, elas estão conectadas e vão conectando tudo que acontece com o passar da série, mas eu sinto que a gente tem mais momentos de respiro dentro dos episódios. E eu acho que pra mim isso fez toda a diferença, porque eu consegui interessar por aquela história, por aquela cidade, por aqueles personagens, a ponto de que eu queria mais episódios, porque eu senti falta de ver outras coisas. Então, por exemplo, a gente tem, né, além do nosso núcleo principal, a gente tem a Kiara, que é melhor amiga da Alicia e que rola uma vibe ali entre ela e a Caitlyn logo no começo. E a gente vai ver isso, obviamente, isso vai ser desenvolvido, etc, etc. Então a gente vai chegar no final, mas a gente não consegue ir a fundo nessas outras coisas. E eu sinto que se a gente tivesse mais episódios, a gente conseguiria e a gente teria essa oportunidade de se aprofundar mais nessas outras histórias e que eu acho que ajudam a dar esse caldo maior pra série, né? Porque, obviamente, eu gosto dos protagonistas e eu quero saber o que acontece com eles, mas eu também quero entender as outras coisas, né? E eu sinto que essa é uma série que tem muito personagem. Então a gente tem todos esses que eu falei. Aí a gente tem a mãe deles, que eu acho que ela é maravilhosa, a Sam, que inclusive ela fez Velozes e Furiosos, e lá em Velozes e Furiosos ela dirigia um carro muito parecido com o carro que ela dirige aqui em Motorheads. Então lá em Velozes e Furiosos ela dirigia um Mazda RX-8 e aqui em Motorheads ela dirige um Mazda RX-7, que com certeza foi uma grande referência, né, a esse carro, porque afinal de contas a gata esteve apenas em Velozes e Furiosos. Aí a gente vai ter a situação da Alicia com o pai dela, do Harris com o pai dele, porque o Harris, ele tem essa atitude de ser o bully da cidade, né? E aí a gente pensa que o pai dele, então, vai ser também o grande bully da cidade. E a gente descobre que, na verdade, o pai dele, na verdade, ele era o excluído na época da escola dele, e ele acabou crescendo na vida, ganhou muito dinheiro, é muito rico, mas ainda tem várias coisas que, né, ele é bonzinho, então eles têm uma relação meio complexa. Enfim, eu sinto que a série, ela tem muitas ramificações, e numa temporada grande a gente poderia explorar mais essas outras coisas, que eu acho que todas as coisas são interessantes, né? Esses dramas particulares de cada pessoa. E talvez eu esteja falando uma coisa completamente impopular aqui, mas essa foi a sensação que eu tive. E além de tudo, a gente ainda tem os flashbacks e o que aconteceu com o pai dos gêmeos, né, antigamente e tudo mais. Enfim, então tem várias coisas curiosas nessa série, tipo o fato de que o ator que interpreta o Christian Maddox jovem, que na verdade é a única versão do Christian que a gente vê na série, ele é filho do Ryan Phillippe, que interpreta o Logan velho, né? Sendo que o Logan e o Christian são irmãos. Eu achei maravilhoso essa escolha, porque eles são muito parecidos mesmo. E aí a gente tem várias coisas, né? Primeiro que a gente tem esse conceito de found family, que eu gosto muito, que obviamente, né, o Logan, tecnicamente, ele é da família, porque ele é tio dos gêmeos, né? Enfim, e cunhado da Sam, já que ele é irmão do Christian Maddox. Mas eu sinto que a gente consegue construir muito fortemente essa conexão entre eles, e não só entre eles, mas também com o Marcel, que tem toda uma questão com o pai dele e a mãe dele, né? O pai dele que, enfim, em determinado ponto vai preso, e a mãe dele que não quer que ele vá morar com ela, e eles não querem que ele vá pra lá também. E aí os dois acabam convidando o Marcel pra ficar ali na casa deles, junto com os gêmeos e tudo mais. A gente tem realmente um core forte
maior ali de amizade. E aí a gente tem, claro, adjacentes, né? A Brooke, que é uma personagem que eu não tinha a menor ideia do que eu ia achar dela, porque ela tem vários clichês sobre ela, né? Primeiro que ela começa a ter um rolo com o Harris Bowers quando ele ainda tá com a Alicia, e aí tem todo esse lance dela, tipo, ai, mas você não vai terminar com ela, blá blá blá. Eu já tava, nossa, será que eu vou gostar dessa menina? Mas eu acho que ela é uma personagem ótima, né? Eu gosto muito do desenvolvimento dela, e a Pob, coitada, se enfiando num rolê que ela não tinha a menor ideia que ela tava se enfiando, né? Do rolê do Curtis com a Caitlyn, e ela, tipo, gostando do Curtis e enfim, fazendo toda uma situação ali com ele. Eu acho que eu gostei dessa personagem. Ela tem aquele jeitinho um pouquinhozinho irritante. E super funcionou ali pra dinâmica da série, sabe? Eu gostei muito da gente ter esse grupo. Eu acho que isso ajudou muito, porque ao mesmo tempo que eu queria ver os 4 juntos, inclusive poderíamos ter tido mais cenas dos 4 juntos, eu também gostava de seguir, né, os problemas pessoais de cada um. E eu sinto que a série conseguiu fazer uma coisa com os personagens que é não necessariamente fazer vilões. Então até o Ray, que é o irmão mais velho do Curtis, ele é um cara que em cada cena que ele aparece, em cada momento que ele aparece, eu tava tipo, tá, ele é do mal, né? Tipo, ele é um vilão, mas ao mesmo tempo ele tem os seus motivos, né? Ele tem essa relação difícil com o pai deles, o pai que é o xerife e que no caso é totalmente hipócrita, né? Porque depois a gente descobre que o pai deles, na verdade, também estava no assalto, o assalto era dele, né? E o Christian Maddox acabou ficando famoso por isso, porque ele fugiu, mas e porque ele era, obviamente, né, o motorista, mas na verdade o próprio Hugo era o responsável por isso e o Christian tava só dirigindo. Então a gente tem várias nuances ali, né, das coisas que acontecem e do próprio Ray, enfim, lidando com carros roubados e desmontando carros e vendendo peças e tudo mais. E aí ele é um personagem, só que ao mesmo tempo eu sinto que a gente tem cenas onde a gente consegue entender um pouco mais das motivações desse personagem. Então, apesar do Ray ter sido meio babaca em vários momentos, né, e do próprio começo da série, eles estarem sobre, tipo assim, o Ray, ele é uma pessoa ruim, não se meta com ele, blá blá blá, e o Zack acaba se metendo com ele, depois, em determinado ponto, o Ray também acaba mostrando esse outro lado dele, né, e eu acho que mostrando também que no final das contas, tudo que ele queria era ser aceito pelo pai dele, né, era que o pai dele abraçasse ele, no sentido de, não no sentido literal, né, mas no sentido de estivesse ali com ele, apoiasse ele, jogasse uma sinuca com ele, né, só que o Ray tem esse jeito meio ácido, meio, enfim, meio que não liga pra nada, né, mas claramente ele liga muito. O Curtis, como eu falei, é o nosso bad boy, que de bad boy não tem nada, ele dirige uma moto que tá o tempo, toda hora dá problema, toda hora tá quebrada, ele e o Zack ficam parados lá no meio da rua, com essa moto que não funciona, mas ele é um coitado, entendeu? Ele é um coitado. A pobre da Caitlyn coloca esse menino na friendzone lá no segundo, terceiro episódio, e aí daí pra frente é só pra trás, né? Porque ela, ao invés de falar assim, não, eu errei, eu não devia ter colocado você na friendzone, ela só vai deixando as coisas acontecerem. Ah, não, ele e a Brooke. Ai, não. Eu falo assim, senhora, né? Porque, obviamente, uma química, né, desse jeito, assim, não é uma coisa tão fácil de você ter, e eu sinto que eles conseguiram entregar muito desde o começo, e eu já tava, assim, enlouquecida. E aí, obviamente, como a gente não podia não ter um triângulo amoroso, a gente tem um triângulo amoroso com a Kiara, que tem uma crush na Caitlyn, e a Caitlyn que fica nesse chove e não molha, que eu também não tô entendendo, tipo assim, minha senhora, você vai ficar com essa menina ou você só tá, né, qual é que é? Achei que deixaram muito em aberto essa história aí. E aí no final a gente tem, no último episódio, né, a Caitlyn e o Curtis se beijando, antes do Curtis contar pra ela sobre o envolvimento do pai dele no roubo, né, e sobre o fato de que o pai dela desapareceu por causa do pai dele, por conta de tudo que aconteceu. Quem sabe, né, o que vai acontecer caso a série seja renovada pra segunda temporada, que eu espero que seja, porque, gente, eu preciso de respostas. Tá entendendo? Eu acho que a parte triste é que no meio de tudo isso, a situação Alicia, Zack e Harris talvez tenha sido a minha parte menos favorita, porque eu acho que eles vão pra um lado muito clichê, que não necessariamente é ruim, né? Mas que não tava fazendo muito por mim. E aí, tipo, é aquela coisa, tem uma hora que o Harris fala, se eu ganhar, você vai lá deixar a Alicia em paz, e ele tipo assim, a gente não vai competir por ela, tal. Então eu sinto que eles não souberam muito bem como trazer essa história, né? E tudo isso que acontece ali na série. Eu senti que eles não conseguiram encontrar um ritmo pra esse triângulo amoroso em específico, principalmente porque eu tava, na verdade, mais interessada na corrida, né, do Zack com o Harris do que necessariamente em qualquer cena do Zack com a Alicia. Até porque ela própria tava meio tipo assim, né, não sei se isso vai virar alguma coisa ou não, e nananã, enfim. Então, não sei, não foi a minha parte favorita. Eu acho que eu tava muito mais interessada na Caitlyn e no Curtis do que nos outros
nessa outra dinâmica. Mas como eu falei pra vocês, essa é uma série adolescente daquela raiz. Isso significa que praticamente todo mundo olhou de alguma forma pra todo mundo. Porque daí no final da temporada, a gente tem a Brooke falando umas coisas e o Marcel meio que olhando pra ela, tipo, e eu já tava, será? Não sei, né? Porque como foi só um momento ali muito breve, muito rápido, eu já tava meio assim. Aí, já que a gente tava falando de casal, eu tava com um pouco de receio que a Sam e o Logan, né, que é o tio dos meninos, pudesse rolar alguma coisa ali entre eles. Eu fiquei feliz que não rolou, porque eu achei que essa relação fraternal dos dois funciona muito bem. E até porque eu gostei muito do Logan. O Logan também é um personagem que tem muitos lados, né? E eu acho que a série, ela não se preocupa muito em dizer, tipo assim, ele é só do bem ou ele é só do mal. Então o Logan fez coisas ruins, né? Cometeu erros no passado, no presente comete erros também. E a gente vai vendo ele lidando com esses erros, mas que ele é um cara que sempre tá disposto a fazer de tudo pra proteger a família dele, as pessoas que ele gosta, né? E a gente vê isso em vários momentos. Então eu gosto muito desse personagem. Eu acho que pra mim é um dos personagens mais interessantes que tem. Mas ao mesmo tempo também fiquei muito curiosa pelo Darren Bowers, que é o pai do Harris, né? E que a gente descobre que tinha uma grande crush na Sam, mas que ela só tinha olhos para o Christian Maddox, e que daí rola, ele era o underdog da época dele, né? Então rola aí também esse triângulo amoroso do passado, e que eu gostaria de ter visto mais, inclusive. Mas tudo bem, eu entendo, tem muita gente. Bom, no final das contas, eu achei que a série foi muito legal, eu gostei muito, eu tava super animada, assistiria mais 10 episódios, mas no final a gente tem várias revelações e, obviamente, várias coisas que acontecem. Então, primeiro, a gente descobre, então, todo esse negócio do passado, né, e em determinado ponto ali no meio, a gente vê que o Logan recebe vários cartões postais de pessoas, né, fingindo ser o Christian, porque até então o Christian desapareceu. Ninguém sabe, todo mundo assume que ele morreu, mas, né, a gente vai descobrindo que não, que na verdade ele não morreu, que ele saiu de dentro do lago, que ele jogou o carro e que ele não morreu, tal. E aí, então, a gente vê em determinado ponto que eles recebem um cartão do lago Spider Lake. A Caitlyn até liga, fala que quer falar com ele, desligam e ela acaba queimando esse cartão. Mas no final, né, fica bem claro que, obviamente, de alguma forma, Christian Maddox está neste local, né, porque aí no final a gente vai descobrir que o Christian saiu do lago, encontrou com a Sam, pediu pra ela ajuda pra enterrar o dinheiro, depois que ele tinha encontrado com o Logan e pedido ajuda pra ele também. Enfim, então o Christian era um grande safado, né? Que os dois ajudaram, mas que o dinheiro não está lá, ou seja, o Christian voltou para pegar o dinheiro e desapareceu mais uma vez para algum lugar que possivelmente é esse tal Spider Lake. Além disso, a gente teve então a Caitlyn recebendo uma ligação, né? Que a gente não sabe o que acontece, o que falaram pra essa menina. A gente tem a Caitlyn descobrindo, através do Curtis, o envolvimento do pai dele e tal. Essa parte, eu confesso que eu fiquei meio assim, porque eu entendo, tá? Talvez seja realmente uma bosta você saber que o seu pai só desapareceu e nunca mais voltou porque o pai do menino que você gosta chamou ele pra um assalto, né? Mas, tipo, isso realmente impacta tanto assim na relação dos dois? Tanto assim, né? Porque eles estavam os dois criando uma grande situação, né? O Curtis, esse menino, ele tava quase tendo uma síncope, porque ele tava, ela nunca mais vai me olhar desse jeito e ela nunca mais... E eu entendo, existe um baque. Mas será que é um baque tão grande assim? Não sei, achei bastante dramático, mas eles são adolescentes, né? Então, de repente... E aí, até o próprio Logan, no final, admitindo pra Sam que ele não queria que eles fossem embora, que eles eram a família dele. Eu achei muito legal ele falando isso, né? Porque é exatamente isso. Eu acho que esse é um personagem muito interessante. Eu gosto muito quando traz essas nuances desse personagem. A gente teve um assalto à casa da Alicia, né? Porque o pai dela tem uma grande coleção de carros, que, obviamente, desde a hora que essa coleção apareceu e esse homem digitou um código ali naquele negócio de senha, eu já tava assim, bom, alguém vai querer roubar esse carro. E aí a gente descobre que o Ezra, que era um cara que foi preso por conta do assalto, né, que o Hugo acabou falando pra ele tomar a culpa, e enfim, foi isso aí, que ele saiu da prisão e queria o dinheiro, e aí ia roubou os carros, né, ele, o Ray, o Harris, que tava lá enfiado num negócio que, meu senhor, não tinha nada a ver com você, e a filha do Ezra, né, que também a gente descobre que também corre, enfim, todo mundo nessa cidade corre, né, e eu gostei que tem muita cena de corrida, eu achei que ia ter bem menos, mas eu acho que quase todo episódio a gente tem algum tipo de cena que tenha carros, que tenha corrida. Eu achei isso muito legal. Pra mim, deu um pau em minha culpa, porque lá eles falam que gostam de carro, de corrida, nananã, isso aparece 3 vezes e depois ninguém nunca mais fala disso. Tô de olho, tá? Eu gosto de carro e eu gosto de coisa de corrida quando tem. Esse é o tema principal da série, né? A gente tem os dramas de todo mundo, etc. Mas eu quero ver gente correndo de carro. Então, achei ótimo. Então, rola esse roubo, né, na casa da Alicia. E aí, o Zack, esse menino realmente, né? A Alicia também botou a senha, aí ela vira pra ele
fala, é o meu aniversário. Tipo, senhora, não saia falando senha das coisas por aí, né? Não saia falando. Eu achei que ele ia ter olhado e visto a senha sem ela saber, mas então ela sabe que ele traiu ela, né? Contou a senha pro Logan poder tirar o corpo dele fora desse roubo, que eu achei que foi bom, porque esse negócio aí vai dar ruim, né? Mas roubaram o carro, né? O Logan tinha tirado o carro do pai deles, porque ele não queria que eles corressem contra o Christian, né? Porque toda a história é que eles têm que correr, mas tem que ser seguro, blá, 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 blá. Mas o Zack, ele e o Harris decidiram correr de verdade. E daí, assim, gente, eu não sei se todos aqui que me assistem dirigem. Uma parte deve dirigir, né? E realmente, tem buracos e buracos na rua. Agora o Zack foi lá, olhou um buraco que não é, tipo assim, não é um negócio que você olha e você fala, beleza, eu tenho que desviar um pouquinho. É tipo, mano, um buraco. Aí ele achou de bom tom falar, não, vamos correr sim ali, com certeza não vai dar nada, sendo que eles estavam andando a uma velocidade absurda e o Harris claramente não sabia. E aí o carro tomba e eu tava assim, ó, nossa, meu Deus, quem poderia imaginar que um negócio desse ia acontecer? Eu achei bem imprudente da parte dele, porque ele sabia do buraco, ele lembrou do buraco e aí ele, tipo, olha, sem comentários. Mas é óbvio que cria o quê? Aquele drama, aquele gancho do final que a gente ama. Então, assim, pra mim foi perfeito. Foi um final maravilhoso. Eu adorei, só que agora eu preciso de mais 12 temporadas, 50 episódios pra eu poder assistir isso até o meu cérebro derreter. Porque essa série, ela anda exatamente no limite de ser ruim e boa, e é isso que a gente precisa, entendeu? Dramas adolescentes que às vezes não tem sentido algum. O último episódio eu preciso conversar. Muita vergonha ali em muitos momentos, assim, tipo, personagens falando frases de efeito. Todo esse lance de que o Christian Maddox recebeu uma ligação misteriosa que falou pra ele que o roubo ia dar errado, que etc, 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 que era pra ele tá preparado, e a gente descobre que quem fez isso foi o Darren Bowers, né, que é o pai do Harris, e aí ele manda uma mensagem, atende, não fale nada, apenas escute, aí tem todo esse drama, aí depois, tanto o Zack quanto o Harris fazem isso um com o outro, e eu tava assim, ó, gente, tudo bem. Não, e outra coisa, né, obviamente, a gente tem flashbacks, né, e, gente, talvez esse tenha sido o momento que bateu aqui pra mim, que hoje em dia os flashbacks de 15 anos atrás são em 2010, né. Que pra mim, 15 anos atrás, ainda é os anos 90. A gente tem eles num flashback, aí a Sam, né, que é a mãe deles, fala, eu vou ligar pro Christian. E aí ela fala, foi ali que eu liguei pra você. E ali é tipo, foi ali que eu liguei pra ele. E ali que ela tá apontando é uma árvore. Então eu tava tipo, como é que ela ligou pra ele de uma árvore? Daí, óbvio, ela saca o V3 dela e liga pra ele de um V3. Eu tava assim, ó, meu Deus. Daqui a pouco os flashbacks vão ter Facebook, tá entendendo? As pessoas vão mandar mensagem por Facebook. Sério, é um pouco desesperador. Mas tudo bem, faz parte, né? Talvez a gente podia fazer um acordo em comum que todos os flashbacks vão sempre se passar nos anos 90, independente. 15 anos atrás é anos 90. O resto a gente pensa depois, entendeu? Porque, nossa. Bom, eu achei que foi uma ótima surpresa. O Prime Video tem acertado demais com séries adolescentes. Então, assim, depois de Motorheads, a gente vai ter agora, né, nesse mês ainda, Mentirosos, que é baseado no livro. Depois a gente tem O Verão que Mudou a Minha Vida. A gente tem Maxton Hall. A gente vai ter Off Campus. Uma série de banda do mesmo criador de Outer Banks, no Prime Video também. Eu tô de olho, tá? Eu tô de olho. E vocês sabem onde vocês podem encontrar vídeos sobre tudo isso? Aqui mesmo e nas minhas redes sociais. Então, comenta aqui pra mim se você assistiu Motorheads, o que você achou, qual é o seu casal preferido, quem você acha que tem que ficar com quem, porque eu já não sei mais, entendeu? Eu já tô confusa, eu nem sei quem eu tô shippando, mas tudo bem. Não esquece de se inscrever aqui no canal, me segue lá nas redes sociais, que também tem vídeos, curiosidades e etc. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!